Bem-vindo a todos! Estamos às vésperas de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e convido vocês a assistir esse vídeo até o final e entrar no Rosh Hashanah realmente com uma mensagem especial. Vamos começar um novo ano com uma nova mensagem para nossas vidas. O Baal Shem Tov, um grande tzadik, grande rabino, contam que uma vez ele estava buscando alguém para tocar o shofar na sinagoga dele. Ele viu um aluno dele e falou: você vai tocar o shofar na minha sinagoga esse ano. O aluno, quando escutou isso do grande rabino, mestre Baal Shem Tov, falou: mas quem sou eu? Eu nunca estudei as halachot do shofar. Não sei as kavanot que eu tenho que ter, as intenções quando eu toco o shofar. O Baal Shem Tov se vira para esse aluno e fala: fica tranquilo, eu vou sentar com você e a gente vai estudar todas as halachot, todas as kavanot, as intenções que devemos ter no momento do toque do shofar. Foi então que o Baal Shem Tov sentou com esse aluno, dia e noite, passou para ele todas as halachot, passou para eles todas as leis e os kavanot, as concentrações que a pessoa deve ter no momento do toque do shofar. E o aluno ia escrevendo tudo, pegou uma caneta, um papel, começou a escrever tudo o que ele aprendia com o mestre dele, o grande rabino Baal Shem Tov. Chegou no dia tão especial, no dia tão esperado, Rosh Hashanah. Estava lá esse aluno com o shofar dele na mão e do lado as suas anotações, tudo aquilo que ele estudou com o grande mestre Baal Shem Tov. Ele se preparou, colocou na tebá o shofar, as anotações, e chegou, começou a reza, o Baal Shem Tov do lado dele, rezando e tudo. Quando foi se aproximando do momento do toque do shofar, ele já foi se preparando, deu uma lida naquelas kavanot e apoiou lá aqueles papéis do lado dele. Foi quando uma pessoa falou: tá calor aqui na sinagoga, e decidiu abrir as janelas da sinagoga. E nesse momento, já iam tocar o shofar, quando de repente passa um vento forte e voa aqueles papéis com todas as anotações do aluno do Baal Shem Tov, tudo aquilo que ele tinha escutado, estudado com Baal Shem Tov, voa pela janela. Ele entra em desespero, já está com o shofar na mão, ele vai começar a tocar, mas as kavanot, as intenções voaram tudo pela janela. Ele não sabe agora o que eu vou fazer. Ele entra em desespero e um pouquinho antes de começar a tocar o shofar, ele começa a chorar. Ele fica tenso, ele não sabe o que fazer. Ele pensa em avisar para o Baal Shem Tov e agora, mas ele vê que não dá mais tempo. Vai começar, ele tem que entrar tocando o shofar. E ele realmente, com lágrimas nos olhos, ele vai, fala a brachá do shofar e começa a tocar o shofar. Depois da reza, o Baal Shem Tov se vira para esse aluno e fala: você é uma pessoa muito especial. Agora revela para mim o que você fez. Eu percebi que você tinha que tocar o shofar. E eu senti que lá em cima tinha um decreto muito forte para nossa Keilah. Mas através do seu toque do shofar, quebrou todos os maus decretos e foi decretado para nossa Keilah só coisas boas. O que você fez? Perguntou o Baal Shem Tov para aquele aluno. O aluno então se virou para o Baal Shem Tov e falou: meu mestre, desculpa te avisar, mas na verdade eu não consegui fazer as kavanot, as intenções que você me ensinou no momento de tocar o shofar. Um pouquinho antes, alguém abriu a janela e voou todas as minhas anotações. Eu não consegui realmente tocar o shofar com as intenções que você me ensinou. Porém, eu entrei em desespero no momento que voou meus papéis. Eu chorei e pedi a Hashem me ajudar a tocar o shofar. Foi nesse momento que eu, com lágrimas nos olhos, comecei a tocar o shofar. O Baal Shem Tov então se virou para esse aluno e explicou para ele: eu te passei as intenções para tocar o shofar, porque cada toque do shofar abre um portão lá em cima. Com um toque, a gente consegue abrir o portão da riqueza. Outro toque, a gente abre o portão do Shalom Bait, da paz. Com outro toque,
a gente consegue abrir o portão da sabedoria, mas tem uma chave que é a chave mestre, a chave que abre todos os portões, que é o coração quebrado. No momento que você tocou o shofar, você estava justamente com o seu coração quebrado, chorando, com lágrimas nos olhos, você foi e tocou o shofar. Mesmo que você não pensou nas intenções que eu te passei, mas você realmente tocou o shofar do coração. E isso, para Hashem, foi algo grandioso, que conseguiu realmente quebrar os maus decretos e decretar para toda a nossa Keilah um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Justamente, hoje eu preparei uma aula tão especial para que a gente consiga realmente entrar no Rosh Hashanah preparados, com a emoção, sentir que é o dia que pode realmente mudar todo o nosso ano, para Deus decretar para a gente um Shana Tová, um Metuká, um ano bom e doce. Explicam nossos sábios, e assim é o nosso costume, Sefaradim, costumam já no mês de Elul, 40 dias antes de Yom Kippur, falam Selichot. Pedem perdão a Hashem por tudo que passou, todos os pecados, inconvenientes que passaram durante o ano. O Selichot serve justamente para perdoar tudo o que aconteceu durante o ano. Porém, nossos sábios explicam e trazem um pasuk, um versículo. Chuva Israel ad Havai Elokecha. Volte, povo judeu, até Hashem Elokeinu. Que kashalta ba'avonecha, que vocês tropeçaram nos seus pecados. E agora chegou o momento, antes de Rosh Hashanah, de fazer a teshuvah, de ter o arrependimento, da gente parar para pensar como foi o nosso ano, o ano que passou, e como eu quero que seja o nosso próximo ano. Eu quero que seja um ano melhor. Eu preciso melhorar, eu preciso refinar as minhas midot, as minhas características, para ser uma pessoa melhor, e automaticamente Deus decretar para a gente um Shana Tová Umetuká. Explicam nossos sábios sobre esse versículo, Chuva Israel ad Havai Elokecha. Volta, povo judeu, até Hashem, que kashalta ba'avonecha, que vocês tropeçaram nos pecados. Sobre esse pasuk, os mefarshim, os comentaristas, vêm e fazem algumas perguntas que a gente não consegue entender. Esse versículo precisa ser entendido. E hoje a gente vem tentar entender esse versículo. Primeira pergunta que os comentaristas fazem. Está escrito, chuva Israel, volta, faz techuvá, volta povo judeu, ad Havai Elokecha, até Deus. Deveria estar escrito, volta, le Havai Elokecha, para Deus. E não, volte até Deus, e sim para Deus. Gramática aqui em hebraico, parece que está escrito errado. E a gente sabe que esse passuco foi escrito não por qualquer pessoa, e sim pelo Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. A Torá ela é exata. E sem dúvida nenhuma, isso vem ensinar para a gente alguma coisa. Continua o passuco e fala ad, até Havai Elokecha. São dois nomes de Deus que a Torá menciona aqui nesse momento, nesse passuco. Volte até Deus e Deus. A Torá repete duas vezes a palavra Deus, com dois nomes diferentes. Hashem Elokecha. Hashem teu Deus. Estamos falando a mesma coisa duas vezes e sabemos que a Torá não repete nada à toa. Se a Torá ela veio repetir, é porque algo ela quer nos ensinar. E continua o passuco que kashalta ba'avonecha, que nós tropeçamos nos nossos pecados durante o ano, não nos comportamos como devíamos, e por isso agora é o momento de fazer a techuvá, de se arrepender, de tentar melhorar. E aparentemente os comentaristas perguntam, é óbvio, se a gente está voltando em techuvá, se a gente está se arrependendo, é porque é óbvio que kashalta ba'avonecha, que tropeçamos nos nossos pecados. Por que então o passuco precisa falar que kashalta ba'avonecha, volte a Deus, porque nesse ano a gente tropeçou em pecados, então a gente precisa se arrepender, fazer techuvá e se conectar novamente com Hashem. Nossos comentaristas explicam, dando para nós, para cada um de nós, uma mensagem linda para Rosh Hashanah. A mensagem de todos esses dias de Selichot, de arrependimento, de techuvá, nós vamos tentar entender aqui nesse vídeo hoje. Aproveito, antes da gente continuar, e dedicar esse vídeo, Leilui Nishmat,
para a elevação da alma de Mordechai ben Shimol ben Dona, Tien Avshot Serurah Bitzror Achaim. Continua nossos sábios explicando. Para a gente entender essas 3 perguntas que fizemos, devemos entender o que está escrito no Shulchan Aruch, a diferença entre Hashem para Elokecha. 2 nomes de Hashem, os 2 se referem e se tratam de Deus, porém são 2 nomes diferentes. E todas as brachot que nós fazemos, mencionamos esses 2 nomes. Quando a gente vai fazer uma brachá para beber um copo de água, por exemplo, nós falamos Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Falamos Hashem, Elokeinu. Mencionamos 2 vezes o nome de Deus, 2 nomes diferentes. Mas segue a pergunta, por que precisa mencionar 2 nomes diferentes? Um não é suficiente? Explica aos nossos sábios, está escrito no Shulchan Aruch, quando nós pronunciamos a palavra Hashem, devemos lembrar que Ele é o Hayah Hoveh Vihyeh, presente, passado, futuro, tudo simultâneo. Ou seja, que Deus está acima de tempo e espaço. Que Deus é algo muito elevado, algo sobrenatural, acima desse mundo. Quando falamos o nome Elokeinu, nosso Deus, devemos lembrar que esse mesmo Deus que falamos antes, que é sobrenatural, ele se investe dentro da natureza. Elokeinu, Elokeinu bigematria, Elokim bigematria hateva, a natureza. Para mostrar que Deus, por mais que ele é tão elevado, tão espiritual, tão sagrado, ele se investe dentro da natureza, dentro desse mundo, dentro do nosso dia a dia. E Hashem, ele quer que nós, nesse mundo que vai de acordo com a natureza, que nós devemos que trabalhar para conseguir a parnassá, porém Deus quer que nesse mundo nós vamos se dedicar para servir a Deus. Nesse mundo nós vamos ser pessoas melhores. Para isso, Deus deu a Torá nesse mundo e não deu a Torá no mundo dos anjos, para aquelas espirituais, sobrenaturais, porque a Kadosh Baruch Hu quer que nesse mundo nós vamos estar conectados com o Altíssimo. Explicam nossos sábios que a pessoa deve meditar desses 2 nomes de Deus para poder realmente fazer a techuvá verdadeira, para ter o arrependimento. Está escrito que quando a pessoa ele medita, ele para um pouco e lembra, Hashem Elokeinu. Elokeinu, como eu falei anteriormente, é o Deus que entra nesse mundo, que entra em cada coisa nesse mundo, que nos acompanha no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso estudo, está junto com a gente, esse é o Elokeinu. Porém, por outro lado, a pessoa precisa meditar que Deus ele é sobrenatural, ele está muito acima do mundo. A pessoa precisa ter essas 2 meditações para revelar o que existe dentro dele, a Avat Hashem. Existe uma mitzvah da Torá. A gente fala no Shema Israel todos os dias. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Amarás o eterno teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com bechol meodecha. Meodecha é difícil traduzir. Não existe uma palavra em português para traduzir o que significa meodecha. Literalmente, meod, meodecha, vem da palavra meod, que significa muito. Bechol meodecha, vai amar a Deus com todo o seu muito. Que isso representa, vamos amar a Deus com nós, com tudo que é nosso, com todas as nossas posses. Isso é, ve'avta et Hashem Elokecha, amarás o teu Deus. E temos que amar Hashem com esses 3 níveis. Bechol levavcha, com o nosso coração. Bechol nafshecha, com nossa alma. O bechol meodecha, e com toda a nossa essência, com todo o nosso muito, devemos amar a Deus. E aqui, nossos comentaristas explicam o que significa esses 3 níveis de amor a Deus. Um não é suficiente. Explicam nossos sábios esses 3 níveis de amor a Hashem. Bechol levavcha, vou começar com o primeiro nível, o nível mais baixo, que também é muito elevado, mas dos 3 é o mais baixo. Bechol levavcha, com todo o seu coração.
A pessoa como chega no nível de amor a Deus? Justamente através que ele pensa que Deus está com ele em cada momento, em cada situação. Deus está na natureza. Ele pensa justamente no nome de Deus, Eloqueino, nosso Deus. Ele está conosco dentro desse mundo, dentro da natureza. É o nome de Deus que representa a limitação. Esse mundo limitado só foi criado através desse nome limitado. Como Deus, que é sobrenatural, ilimitado, pode criar realmente um mundo limitado, justamente através que ele se limitou com o nome Eloqueino. Com o nome Hateva, como eu falei anteriormente, Eloqueino, Bigematria Hateva, o valor numérico da palavra Eloqueino é a natureza. Deus precisou formar uma natureza, se limitar para poder entrar nesse mundo e estar com a gente nesse mundo, em cada situação, em cada momento. Quando nós meditamos no nome de Deus Eloqueino, que Ele está com a gente, Ele está com a natureza, Ele está em cada momento em nossas vidas, nós despertamos automaticamente uma avat Hashem, um amor a Deus, bechol levavcha, com todo o nosso coração, levavcha, todo o nosso coração. Aqui na verdade está escrito no plural, corações, amar a Deus com todos os nossos corações. E os sábios perguntam por que está escrito no plural, porque nós temos um coração, mas com dois lados, o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara. O lado positivo e o lado negativo. Yetzer Hatov, que é aquele que fala para a gente, vamos servir a Deus, vamos acordar cedo, vamos para a sinagoga. E o Yetzer Hara é aquele que fala, vamos dormir mais um pouco, vamos descansar um pouco mais, para que ir para a sinagoga completar a minhana? Vem nossos sábios e falam, quando a pessoa medita na grandeza de Deus, como Deus está dentro da natureza, olha para o céu, para as estrelas e pensa, uau, Deus é perfeito. Como Ele criou um mundo tão perfeito. Através disso, a pessoa desperta nele o amor a Deus com todos os seus corações, com os dois lados do coração. Com Yetzer Hatov e Yetzer Hara. Ele influencia, inclusive, a sua má inclinação a servir a Deus e a amar a Deus, porque isso realmente é o grandioso. Deus é o grandioso. Porém, existe um nível mais elevado de amor a Deus. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha, com todo o seu coração, o bechol nafshecha, com toda a sua alma. O que representa a sua alma, com toda a sua alma? E como a gente chega nesse nível de amor a Deus? Explica aos nossos sábios que através que nós meditamos no segundo nome de Deus, Havayeh, Hashem, Ele é o Deus sobrenatural. Ele é o nome de Deus que representa o infinito, que representa a ilimitação de Deus, que representa o sobrenatural. Deus está acima do mundo. Por mais que Ele se investe dentro desse mundo, Ele está muito acima, muito elevado, muito acima desse mundo. Vem nossos sábios e falam, nós devemos lembrar que por mais que Deus está aqui com a gente em cada momento da nossa vida, Deus Ele é sobrenatural. Ele é muito elevado, Ele é acima de tempo e espaço. Ele pode fazer milagres, porque a natureza não pode limitar a Deus. Através que a pessoa pensa nisso, medita nisso, e esse é o trabalho do Selichot e da véspera do Rosh Hashanah, a pessoa despertar dentro dele esse amor a Deus, lembrando a grandeza de Deus. Através disso, ele vai despertar o amor, não só com o coração, mas com toda a sua alma, o que representa. Inclusive, se ele for preciso entregar sua alma, entregar sua vida para servir a Deus, ele vai estar disposto, pois ele sente um amor a Deus maior, tão grande, que ele está disposto a entregar sua própria vida para servir a Hashem. Como Avraham Avinu, quando Deus falou para ele fazer a Akedat Yitzhak, fazer o sacrifício no seu filho Yitzhak, Avraham Avinu, ele estava disposto a entregar a vida do seu próprio filho para servir a Deus, porque ele sentia esse amor a Hashem. Ele tinha despertado a grandeza de Deus, esse amor que ele sente por Deus, e por isso ele estava disposto a qualquer coisa, porque Deus mandou. Eu amo Hashem, então eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Porém, ainda existe um nível mais elevado, que nele a gente quer chegar aqui hoje, para poder realmente chegar na Teshuvah Ila'ah,
no nível mais elevado de tchuvá, aquela tchuvá que é perdoado todos os nossos pecados dos dias de Rosh Hashanah e do dia de Yom Kippur. Quando nós despertamos que cada um de nós ama a Deus, Bechol Meodecha, com todo o seu muito, com toda a sua essência, significa não somente ele ama a Deus com o coração e com a alma, que ele está disposto a entregar sua alma, e sim, Bechol Meodecha, com toda a sua essência, representa aquela pessoa que consegue conectar esses dois nomes de Deus, Havai e Elohim. Os dois nomes de Deus, aquele nome que representa o sobrenatural e aquele nome que representa a natureza. Que Deus, por um lado, ele é infinito, ele é sobrenatural, ele está muito acima do mundo, porém, por outro lado, ele está dentro desse mundo natural, dentro desse mundo limitado. E, na verdade, nós conseguimos juntar os dois nomes de Hashem. O ilimitado com o limitado. O sobrenatural com o natural. Havai e Elohim representa, é verdade, Deus ele é sobrenatural. Ele é fantástico, ele consegue fazer milagres. Se a medicina já falou, essa pessoa está em estado terminal. A medicina já deu 1 semana de vida para ele, mas Deus pode tudo. Deus é sobrenatural. Por outro lado, Deus está dentro da natureza. Ele age dentro desse mundo. Deus não é algo abstrato assim, de uma forma sobrenatural, longe da gente. Não. Deus está dentro de cada um de nós. E esse amor a gente quer revelar nos dias de Rosh Hashanah, nesses dias de preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur. O amor que cada um deve sentir é que Deus faz parte dele. Então ele não ama somente Deus como se fosse que existe ele, existe o ser humano e existe Deus. E sim, ele ama Deus, assim como ele ama a sua própria mão, o seu próprio dedo, porque uma parte dele, assim também. Deus é uma parte de cada um de nós. Nós despertamos esse amor que nós devemos ter a Hashem, que nós temos uma parte de Deus dentro de cada um de nós. Quando chegamos nesse nível, conseguimos fazer milagres. Conseguimos realmente que Hashem decrete para a gente o Shana Tová Umetuká, o ano bom e doce. Porque nós revelamos que não importa, como continua o Passuk, que Kashalta Ba'avonecha, que tropeçamos nos nossos pecados. Não importa que fizemos pecado durante o ano. Deus está conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Inclusive nas horas mais difíceis. É um exemplo para isso. É como um pai. O pai, ele tem 2 filhos. Aquele que sempre gabarita, tira 100 em todas as provas. Estudioso, perfeito, esse é o filho exemplar. Mas o pai também tem um segundo filho, que já é mais difícil para ele se concentrar, estudar, ir bem na prova. Aquele filho sempre chega para o pai assinar a prova, olha, mais uma vez, tirei 0 na prova. E agora eu pergunto para vocês, de qual filho o pai gosta mais? Tenho certeza que todos vocês vão responder que os 2 filhos o pai gosta igual. O pai, o coração do pai é tão grande que dá para amar os 2 filhos, inclusive aquele que tirou 100 na prova, como também aquele que tirou 0 na prova. O pai, ele continua sendo pai. Apesar de tudo, apesar que o filho foi e tirou 0 na prova, o pai sempre vai continuar amando o seu filho de verdade. E exatamente esse amor de um pai para o filho que a gente quer chegar a entender nesse momento. Quando nós revelamos esse amor que nós sentimos por Hashem, já que Ele está conosco, e Ele é sobrenatural, e Ele é tão elevado, e Ele é uma parte de nós, nós revelamos que Deus também gosta e ama a cada um de nós. E é nesse momento que não importa que Kashalta Ba'avonecha, tropeçamos nos nossos pecados, não importa o que fizemos esse ano, Deus vai nos perdoar. Essa é a verdadeira Teshuvá. Despertar o nosso amor que sentimos por Deus, automaticamente despertamos o amor que Deus sente por nós,
e causamos justamente o verdadeiro perdão, a verdadeira techuvá e a verdadeira conexão com o Eterno, com a Kadosh Baruch Hu. Justamente, estamos já nos preparando, daqui a pouco o Rosh Hashanah, vamos tocar o shofar. O que representa o shofar? Por que o shofar ele é tão especial? Por que a gente não monta aqui uma banda? A gente quer tocar alguma coisa? Monta uma banda no Rosh Hashanah. Não seria mais bonito um baterista, um de piano, um do shofar? Por que é só uma pessoa tocando um shofar? O que representa o shofar? O shofar é um som simples. Um som simples, mas que toca na alma, que desperta esse amor dentro de cada um de nós. É aquele som que não importa se a pessoa entende de música ou ele não entende tanto assim de música. O mesmo som que eu vou escutar é o mesmo som que minha filha de 5 anos vai escutar. Ou seja, é o som que representa, para Deus, não tem diferença entre os judeus. Aquele judeu rabino que faz tudo certinho, perfeito, super religioso, para Deus é igual um judeu simples, que durante o ano às vezes estava afastado, porque Deus ama cada um de nós igual. Deus ama os filhos dele igual. E é isso que nós despertamos no momento do toque do shofar. Porém, quando nós sabemos disso, sabemos que no toque do shofar despertamos o amor que Deus sente por nós. Esse toque representa todos nós. O rabino escuta o mesmo toque simples de uma pessoa simples. Isso representa que Deus ama cada um de nós igual. Não importa se a pessoa ele foi bem esse ano ou não foi bem nesse ano. Ele, no momento do Rosh Hashanah, consegue despertar o amor que Deus sente por ele. E o amor que Deus sente por cada um de nós é maior do que o amor que Deus sente pela Torá e as mitzvot. E por isso podemos causar no dia de Rosh Hashanah e no Yom Kippur que Deus perdoa nossos pecados. É verdade, nós pecamos, não nos comportamos devidamente durante o ano, porém no Rosh Hashanah a gente desperta que Deus ama a gente, inclusive se a gente não se comportou 100% esse ano, Deus continua amando a gente. Porém, cabe a cada um de nós, nos dias de hoje, preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur, despertar esse amor que ele sente por Deus e automaticamente despertar o amor que Deus sente por cada um de nós. E sem dúvida nenhuma, através desse amor, vai despertar dentro de nós uma vontade de ser melhores pessoas. Cada um de nós nesse momento deve receber sobre si uma achlatá tová, uma boa decisão. O que podemos mudar? Como podemos ser diferente? Como o ano que está para vir pode ser melhor do que o ano que passou? Como podemos melhorar e ser melhores pessoas? E através que nós queremos melhorar, a Kadosh Baruch Hu vai ajudar a gente. E dá para cada um de nós o verdadeiro Ktivá vechatimá tová, leshaná tová umetuká, que sejamos todos escritos e selados no livro da vida para o ano bom e doce e que a gente possa sentir o doce.